A nutrição comportamental não trabalha com cardápios estabelecidos. E estudos já comprovaram que nem sempre a culpa do nosso ganho de peso é da comida. Existem as chamadas funções do excesso de peso. Quem explica melhor isso pra gente é a nutricionista comportamental, Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. A gente assusta um pouco quando se fala, né? Não é só a alimentação que faz a gente ganhar ou perder peso, né? Exato. A gente, quando para de olhar só para a alimentação, só para as calorias, a gente encontra vários outros caminhos. E a gente encontra que o sobrepeso tem funções para ele estar ali. Eu li um estudo que dizia que mulheres que sofreram algum tipo de abuso sexual, por exemplo, comiam excessivamente, engordavam excessivamente, faziam de tudo para estar, sem perceber, para estar bem cheinhas, para não se tornar um alvo, no caso. Exato. Essa seria a função de proteção. E às vezes elas nem comem muito, mas o corpo faz essa forma de proteção. É como se as camadinhas de gordura fossem roupas para esconder, para proteger ela. Então, a função de proteção ela é muito ligada quando tem abuso, quando tem muita vergonha e também quando a mulher ou o homem, mas é mais a mulher mesmo, tem a questão de proteger os seus sentimentos, de não colocar para fora a sua opinião. Ela tem medo de desagradar. Então ela começa a engolir o que ela pensa, engolir as opiniões dela, os sentimentos dela. E o corpo começa a aumentar para guardar tudo isso. Olha só, então é muito além mesmo. É muito além. Outras funções que a gente tem é a questão da força, que é também muito comum, né? Quando a pessoa quer dar conta de tudo, quer cuidar da família, do trabalho, resolver tudo, o corpo também fica grande. Porque inconscientemente a gente tem gravado que a gente precisa comer para ser grande. Então a gente come para crescer, para dar conta de tudo. Quanto mais problemas, maior eu preciso ser para eu resolver. Eu ouvi dizer também que quando a pessoa é muito tímida, às vezes ela se esconde, é como se ela se escondesse dentro das camadas de gordura. Exato. Seria a função da proteção também. Uma outra função que também é muito comum, principalmente nos homens, é a distração. Né? As pessoas gostam talvez de ser vista de alguma forma. E às vezes vira motivo de ser engraçado, de ser o ponto de piada no almoço, de todo mundo olhar o que ela está comendo. Né? Ele acaba pegando aquilo para ele, é a forma que ele é visto e que ele agrada as pessoas, que ele traz a felicidade para as pessoas. É tudo inconsciente. Mas quando a gente entende essa função, a gente consegue olhar para a raiz e trazer um outro significado. E como é que dá para descobrir isso, Evelyn? É só um psicólogo ou nutricionista pode começar esse trabalho e encaminhar? Como é que é feito isso? Porque assim, como você disse, é inconsciente. As pessoas não entendem muitas vezes por que eu não emagreço se eu não estou nem comendo direito. Exato. E foi por isso que eu fui estudar, porque eu acompanhava os pacientes e eu via que eles estavam fazendo certinho e não conseguiam perder peso. Né? E vem na nossa cabeça, tá mentindo, tá comendo escondido. É a primeira coisa, né? Quando vê o gordinho, de repente, falando, né? A pessoa que tá um pouquinho acima do peso, falando, não, eu não comi. Fala, comeu sim, não é possível, né? E aí eu fui percebendo, falando, eles não estão mentindo, tem algo além. Né? E foi quando eu fui estudar e fui aprender mais sobre isso. Então, na abordagem comportamental, a gente consegue identificar, junto com o paciente, qual é a função, né, desse sobrepeso e já trabalhar na terapia nutricional. Até o ponto em que envolve a alimentação. Quando começa a envolver outras coisas, daí a gente faz o acompanhamento para o psicólogo também. E assim, a pessoa, em princípio, se ela começar a se olhar melhor, ela consegue identificar algumas coisas, por exemplo, essa de proteção. O que é legal da gente se olhar para entender? Isso, ela consegue, né? Ela consegue entender. Quando ela não consegue pôr para fora, que ela sente a necessidade de ficar escondidinha, que ela tem medo de desagradar o outro, provavelmente ela tem essa função. Aí é interessante ela procurar uma nutricionista com a abordagem comportamental para estar alinhando isso com ela. Ou um psicólogo, né? O que ela se sentir mais confortável. A da força é aquela pessoa que quer dar conta de tudo. Quanto mais problema ela tem, mais ela vai criando armaduras, vamos dizer assim, né? Para ela realmente lutar com aquilo. Então, o corpo cria essas camadinhas de gordurinha. Então, também a gente tem que olhar para isso. A pessoa consegue identificar.
E a outra é a de conseguir De atenção. distração, é. Quando ela é o ponto de levar felicidade para a família, né? É aquela pessoa que às vezes ela é o motivo da piada, que todo mundo tá falando do prato dela, o quanto ela ganhou peso no último ano. É a forma que ela tá recebendo atenção. Falam que em casos de depressão também, às vezes, se encontra essa coisa da distração, né? De receber... O Liache, até que é o psicanalista que conversa sempre com a gente, ele fala de ter, tipo, uma vantagem nisso tudo. Não que a pessoa fale, vou tirar vantagem, mas ela descobre alguma coisa que, se ela sair daquilo, ela não vai ter mais a atenção que ela tem. É como se a gente estivesse agindo de uma maneira infantilizada. Algo lá dentro tá faltando um buraquinho. E aí a gente encontra a forma de preencher aquele buraquinho, né? Então, pode ser dessa forma, pode ser aquela questão da força, da distração. Da distração é muito comum da gente ver. E assim, Evelyn, você falou, dá para trabalhar quando você conhece, mas às vezes só um psicólogo, talvez até um psiquiatra. Exato, às vezes é algo tão escondido que a pessoa não consegue identificar. Aí precisa realmente de um psicólogo, de um psiquiatra. O trabalho multidisciplinar, né, o nutricionista comportamental, o psicólogo e o psiquiatra juntos é maravilhoso, né, que a gente consegue aprofundar, realmente olhar para as raízes mais profundas e tá trabalhando tudo isso. E a gente tira a questão das calorias, né, que a gente vê que não é calorias. A gente é muito além do que isso. Na verdade, tem que tomar cuidado até com o ser grande, o querer crescer, né? Cuidar com essas palavras também, né? Nesse sentido de Exato. pedir. Exato. Desde criança até adulto mesmo. Eu falo sempre para as minhas pacientes, evitem palavras de ir para a luta, né? De ser guerreira, de matar um leão por dia, porque são palavras que fortalecem, que trazem essa questão de ser forte. Eu preciso ser forte porque eu tenho que lutar todo dia. Eu preciso ser forte porque tem um leão para matar todo dia, tem um monte de problema. Então a gente tem que desvincular isso. A força está em outro lugar. A força está na sabedoria, está na inteligência, está na organização e não no tamanho do corpo. Então é esse o trabalho que a gente faz na abordagem comportamental. Eu assisti uma palestra uma vez que o palestrante sempre dizia assim, chegava para alguém e dizia, oi, tudo bem, como é que você tá? E a pessoa falava, estamos aí na luta, né? E aí ele falava assim, e quem é que está vencendo? Ele sempre fazia essa pergunta, e quem é que está vencendo? Porque é um disfarce, né? Que a gente usa muito isso. É muito comum. E a gente vai fortalecendo essa função, né? Se eu tenho uma luta, eu preciso ser forte. E eu preciso criar as minhas camadas de proteção para isso, de força para isso. Olha que interessante. E isso pode acontecer, por exemplo, em determinados momentos da vida? Ou normalmente é uma coisa que traz de lá da infância? Pode ser sazonal? Como é que é isso? Muitas vezes começa na infância, né? O nosso inconsciente é muito formado até 8 anos de idade. Então, isso tem um peso muito grande pra gente, né? O que é formado até ali. Mas pode ser desencadeado em vários momentos da vida. Após o casamento é muito comum, após o filho também é muito comum, porque a mulher tem essa questão de dar conta, de ser forte, de proteger. Então, são momentos da vida da mulher que a gente vê que ela ganha peso. E às vezes ela não tá comendo além. Aquele peso veio com uma função para isso. E às vezes situações extremas, não é? Perdeu o emprego, separou. Exato, muito voltado para o emocional. Porque às vezes a pessoa fala, né, casou, daí engorda, mas aí é outra história, né? Aí é outra história. Vem a questão da força, né? De dar conta de uma casa, de um marido, do trabalho, de tudo isso. Então a gente pode dizer que, assim, além de olhar o que a gente come, de pensar na sociedade, tudo aquilo que a gente fala aqui, tem que ver como é que tá a cabeça nisso tudo também. Exato. A gente é complexo. Eu falo, é simples, mas é complexo. Né? Se a gente for olhar assim, são coisas simples que a gente precisa de ajuste, mas é uma complexidade muito grandiosa, por isso que precisa muitas vezes de profissionais para estar auxiliando. E quem talvez ainda não consiga, né, acessar um profissional, pensar em olhar para si, fazer perguntas para si mesmo, né? Exato, se perguntar, encontrar outras formas de se proteger, de ter força, outras formas de ser engraçado, de ter atenção, sem ser com o corpo. Que legal. Então fica a dica aí para todo mundo. Se alguém quiser mais informações, te acha no Instagram, né? Isso, no Instagram tem várias informações sobre isso. Que legal. Muito obrigada, Eu que agradeço, pela participação mais uma vez. Obrigada.